Parte do planejamento, sim. Nós sabíamos que tínhamos condições de caminhar também na Copa do Brasil, mas infelizmente não tivemos o resultado no jogo em casa contra o CRB. Mas em relação à Copa Libertadores e ao Campeonato Brasileiro, a gente entende que sim, e não pode ser diferente para um clube como o Palmeiras. E eu imagino que o planejamento de 2022 também já está em curso, não é, Anderson? Mesmo a gente sabendo de eleição, que vai ter eleição agora, provavelmente uma troca de comando, você já deixa isso planejado? O ano que vem já está sendo planejado também? Sim, se nós lembrarmos bem, ao longo do Campeonato Paulista, vários meninos foram utilizados e que mostraram que tem um potencial muito grande. Apesar da saída do Matias Vinha, né, nós trouxemos 2 laterais esquerdos, como o Piquerez e o Jorge, né, nós trouxemos o Matheus Fernandes. Então a gente já pensa nessa recomposição do elenco para 2022, independente do processo eleitoral a que o clube vai ser submetido. Entendemos que precisamos deixar o clube no caminho que ele vem seguindo nos últimos anos, de uma competitividade muito alta. Muito bem, esse é o Anderson Barros que está conosco, Vinícius Bueno, que é o setorista da Sociedade Esportiva Palmeiras, está com a gente também. E aí, Vini, boa noite. Tudo bem, Capri? Boa noite a você, principalmente ao Anderson Barros. Obrigado pela atenção, Anderson. Boa noite, Vinícius. Eu é que agradeço mais uma vez. Bom, eu queria até insistir nessa questão do planejamento para a próxima temporada, porque essa confirmação de que o Palmeiras ampliou em 6 meses o contrato do Gomes para que ele estivesse adequado ao calendário brasileiro, já mostra que o Palmeiras está se antecipando a um problema. E recentemente o clube fez algumas renovações e eu queria te perguntar sobre o Scarpa. Tem contrato até 2022, depois de muita turbulência no começo, né? Ele finalmente se firmou, está justificando aquele investimento que foi feito. Hoje a ideia é renovar, renovar é uma prioridade ou não é o momento? E o momento é de esperar até porque a janela está aberta? Não, a questão da janela de transferência, ela não impacta nesse processo de renovação. O Scarpa, sim, é um atleta que tem sido muito importante para nós ao longo dessa temporada e vai merecer, sim, uma atenção em relação a essa questão da renovação. As partes já estão tratando do assunto ou ainda não? Não, ainda não estão. Nós já tivemos um primeiro contato em um determinado momento com os representantes do atleta, mas nós não avançamos, nós não discutimos essa situação. O que eu disse é que vai merecer de nós, como tem merecido todos os atletas nesse processo, sempre em atitudes extremamente transparentes com o que a gente tem feito dentro do departamento de futebol. João Paulo Capelanes, e aí, João? Vamos lá, Anderson, um abraço para você, obrigado pela atenção conosco. Anderson, eu tenho uma frase que eu costumo falar sempre aqui nos programas esportivos sobre cada clube escolhe o seu lugar na história. E o Palmeiras deixou muito claro qual é o seu lugar na história. E aí você poderia me corrigir se eu estou equivocado aqui, que é o caminho da solidariedade. O Palmeiras, diferentemente do Flamengo, e aí é uma opinião minha, não está forçando barra para voltar público, está se adequando, até porque cada estado faz a sua liberação e cabe a cada clube entender a sua necessidade de optar por jogar em casa sem público ou como fazer, por exemplo, como o Flamengo que levou para Brasília para contar com o público. Vocês têm pela frente, daqui praticamente um mês, 2 confrontos importantes contra o Atlético Mineiro. E aí aconteceu o que aconteceu na última partida de quartas de final entre Atlético Mineiro e River, com o Mineirão, eu não vou falar lotado, que cabe mais de 60 mil, mas pelo menos nós tínhamos lá um anel inteiro, com gente aglomerando. Eu queria saber se de fato isso voltar a acontecer no jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Qual vai ser a posição do Verdão? É claro que a gente está antecipando uma coisa que pode vir a acontecer. Palmeiras, mais uma vez, tá na decisão dele, no lugar dele, seguindo todo o protocolo de segurança, todo o protocolo sanitário imposto pelo Estado de São Paulo. Por outro lado, há um declínio técnico quando você joga na sua casa sem a presença e o apoio do seu torcedor. Como é que o Palmeiras está se preparando em relação a isso, Anderson? Nós deixamos claro ontem que a primeira decisão, o Palmeiras jogará dentro do Allianz Parque. É a nossa casa, é o lugar onde nós nos sentimos bem e é onde será realizada a partida. Em relação ao torcedor, ao público, desde que começou essa crise, o Palmeiras tem tido uma posição muito clara, né? E a gente não poderia, especificamente por causa de uma competição ou de um jogo, não que não tenha relevância, de nós nos posicionarmos de uma forma contrária, que fosse aquela de atenção a que os órgãos competentes definissem. Nós queremos muito
estar com o nosso torcedor. O nosso torcedor é peça fundamental nesse processo, mas nós não podemos passar por cima das ordens dos órgãos competentes. O Anderson, voltando um pouquinho ainda aí à questão da eleição, não é? A gente sabe que provavelmente teremos a Leila Pereira vencendo a eleição. Ela é candidata da situação, deve vencer a eleição. Você acredita que vencendo a Leila Pereira muda alguma coisa para você? Você tem algum tipo de acordo já para sua permanência, para sua sequência no ano que vem? Deve mudar alguma coisa nessa função aí que você exerce ou não? Não, absolutamente. Na cabeça do Anderson Barros, ele tem um contrato que se encerra, né, no final desta temporada. Nós vamos entregar e fazer o que for melhor para a instituição, até mesmo, né, planejando já a temporada de 2022, como nós falamos há pouco, fazendo o melhor para que a gente possa conquistar mais títulos. Nós temos 2 competições que a gente tem chance, né, reais condições de brigar pelos títulos, como não pode ser diferente no Palmeiras. Então a cabeça do Anderson Barros é fazer esse melhor até o final dessa temporada e respeitar o processo eleitoral, e aquele que venha assumir, né, a presidência do clube tenha o seu direito de escolha para aquele profissional que venha comandar o futebol. Você tem contrato até o fim do ano, deixou claro que não foi procurado por nenhuma das partes, seja situação, oposição, que vão disputar essa eleição, mas você tem o desejo de continuar? Como diz o Abel Ferreira, né, o Palmeiras oferece totais condições para todo e qualquer tipo de profissional. Todo profissional teria o grande desejo de trabalhar no Palmeiras. Dentro desse planejamento, não é? Você falou sobre a chegada do Piquerez e do Jorge, e agora os rivais estão se reforçando também, não é, Anderson? A gente pega aí hoje os principais adversários do Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, tem jogador chegando sempre aí, tá? Agora inclusive tem jogador chegando essa semana para os 2 times. O Palmeiras também tem esse planejamento de contratar e reforçar mais o elenco? Nós tivemos com o retorno do Dudu, por exemplo, né, a gente já entendia que seria um grande reforço para a equipe, a manutenção dos seus principais atletas, a chegada dos atletas que nós acabamos de falar, como o Piquerez e o próprio Jorge. Então a gente entende a chegada do Matheus Fernandes, a gente entende que há um equilíbrio na nossa equipe para que a gente possa competir de igual para igual com qualquer uma outra equipe a nível nacional. Quando a gente fala nesse planejamento, o Palmeiras nunca deixou de fazer as suas contratações. A única característica hoje é que há um reconhecimento de tudo aquilo que é feito pelo Departamento de Futebol de Base. As contratações elas passam a ser bem pontuais em relação ao plantel. Então a gente trabalha incessantemente nisso. Então acho que o Palmeiras, nos últimos anos, vem mantendo essa competição, mesmo ter esse nível de competição, mesmo tendo mudado algumas características de contratação nas últimas 2 temporadas. O Anderson, eu tenho uma questão em relação a alguns jogadores, até queria fazer um ping-pong contigo, e é óbvio que nenhum diretor de futebol de nenhum grande clube vai falar o seguinte: não, nós queremos liberar tal atleta, nós não queremos negociar tal atleta, até porque é uma coisa que vocês fazem aí dentro dos muros do Palestra Itália, mas é uma situação que o torcedor dia a dia nos pergunta. A informação que a gente tem, e aí você fica à vontade para falar se é uma informação que de fato procede, é que o Lucas Lima recebeu uma sondagem do Santos, e o Santos estava interessado pelo menos até ontem ou anteontem, e aí as coisas não andaram. De fato, essa negociação quase rolou, e o que o homem forte de futebol do Palmeiras projeta para o Lucas Lima, que a bem verdade que desde que chegou ao Palmeiras prometeu demais, mas entregou de menos, Anderson. Lucas Lima é um profissional dedicado, trabalhador, ele sim perdeu o espaço dele, né? Até porque não tem sido utilizado. Nós discutimos sim uma possibilidade inicial com o Santos, nada além disso, não houve um avanço em qualquer tipo de tratativa. Então a gente sempre discute a situação do Lucas, ele é extremamente ciente da situação hoje em relação ao clube. Como falei, tudo que nós fazemos, tudo que nós decidimos é de uma forma muito transparente para com os atletas. O Lucas Lima é extremamente conhecedor da atual situação dele. Isso não quer dizer que no dia a dia, no trabalho, na dedicação, na entrega, ele não possa vir à frente a reconquistar um espaço. Hoje, ele tem uma condição
de participação menor, é muito claro, até pelas últimas partidas em que ele não foi relacionado. O Anderson, antes do Capelani seguir com o ping-pong, tratando de outros atletas, só para insistir no Lucas Lima, eu queria recuperar uma frase que você deu recentemente, porque é até em cima do que o Capriotti disse, né? Você é um cara que fala pouco, mas é sempre muito transparente, muito direto, e por isso eu agradeço mais uma vez a tua atenção de sempre com a reportagem da Rádio Bandeirantes. Você disse recentemente, questionado sobre o Borja, que a prioridade naquele momento era fazer negócio, mesmo com a possibilidade dele poder voltar a treinar e ser aproveitado. Hoje, qual é a prioridade para o Lucas Lima? É mantê-lo para, quem sabe, imaginar uma retomada de carreira, ou vocês entendem que a prioridade hoje é fazer negócio de alguma maneira? O mais importante é que ele aumente, né, essa minutagem, como a gente chama no futebol, né? Então, se o caminho para que ele encontre e aumente essa minutagem, né, for um empréstimo ou uma negociação, é assim que nós procederemos. Então, hoje a gente entende que nesse momento é um caminho, o melhor caminho a ser seguido. Isso não quer dizer, mais uma vez, né, que ele não possa dar seguimento, até porque nós não podemos garantir que isso vai acontecer. Tenho só mais duas perguntas para fazer em relação a esse ping-pong com jogadores. Houve uma repercussão, certamente, Anderson, você acompanhou por parte da mídia, da torcida, sobre dois atletas, o Jailson e principalmente o Felipe Melo. Dois jogadores que, pelo que se diz, eles já foram notificados por vocês, a diretoria, que não teriam os contratos renovados. Você acha que talvez a diretoria tenha se precipitado em passar isso adiante para esses dois atletas, principalmente para o Felipe Melo, pela liderança, pela idolatria que ele tem com o torcedor? E, de fato, há alguma possibilidade dessa atitude ser modificada no final da temporada, de talvez esses dois jogadores ainda terem os contratos renovados, principalmente quando a Leila provavelmente assumir o trono do Palmeiras? Eu acho que a gente nunca deve se arrepender quando nós somos extremamente transparentes com nossas ações. Eu acho que os próprios atletas reconhecem isso hoje. São dois belíssimos atletas, extremamente profissionais. Então, ainda mais, por isso, ainda mais, optamos por ser totalmente transparentes com cada um deles. O futebol, ele sempre reserva uma série de situações para cada um de nós. Então, eu acredito que, como eles, né, vão fazer o máximo pelo Palmeiras nesse momento agora. Eles sabem que nós temos duas grandes competições pela frente e acho que é dessa forma que a gente vai continuar. Mas eles estão cientes que não ficam, então, até o final da temporada. Até o final da temporada eles ficam, para a próxima eles já estão cientes que não vão continuar no Palmeiras. É basicamente isso, né? Basicamente é dizer que eles precisam entender a nossa posição. Nós sempre deixamos isso muito claro para eles e por quê. Mas como eu disse agora, né, o futebol sempre nos reserva algumas situações. São profissionais que têm mostrado e demonstrado a cada dia o quanto tem importância dentro desse processo do Palmeiras. O que acontece é que nós encerramos um processo ao final dessa temporada. E é isso que é importante nós deixarmos muito claro, entendeu? A gente nunca vai dizer que, em hipótese alguma, algo vai acontecer no futebol. Muito bem. O Alexandre Pretzel também tem pergunta para o Anderson Barros e a pergunta do Pretzel vem agora aqui na sequência para a gente ouvir. Vamos lá, Capelanes. Barros, o Matos recentemente publicou fotos com jogadores do Palmeiras, inclusive lá no jogo de BH, sempre postando coisas relativas aos atletas pela parceria que ele tem com alguns jogadores da época dele. Como executivo, isso acabou te incomodando? Gerou algum constrangimento no clube, Barros? Pretzel, eu sempre primo pelaquilo que é melhor para a instituição. Nesse período nós tínhamos dois grandes jogos, um contra o Atlético Mineiro e um contra o São Paulo, para o segundo jogo classificatório para a continuidade nossa na Copa Libertadores. E o foco foi exclusivamente isso, independente de incomodar ou não ao Anderson Barros, o nosso foco foi em cima disso. Mas posso dizer sim, que o Anderson Barros jamais teria feito qualquer tipo de ação nesse sentido. Não te incomodou, mas você não repetiria o que fez o Matos, é isso, Anderson? Eu jamais faria isso. Você acha que tem uma pressão, talvez, para uma volta? Isso é uma cavada. Uma cavadinha para uma volta? Você enxerga dessa maneira? Não, eu não julgo, como eu falei agora, né? O Anderson Barros, ele pensa exclusivamente de forma institucional, aquilo que é melhor para o clube para o qual ele trabalha.
Então, eu não vou entrar jamais nesse mérito se um profissional toma ou não qualquer tipo de decisão. O que eu posso afirmar é que eu jamais tomaria qualquer tipo, ou jamais teria qualquer tipo de atitude como a que aconteceu. O Anderson, você quando foi contratado, já houve uma pressão inicial, críticas iniciais, até pela postura que vinha sendo adotada antes da sua chegada. Mas o trabalho e os números mostram que a projeção foi bem feita, né, que os reforços foram pontuais, mas as reposições foram imediatas. E eu queria saber em relação às saídas, porque se teve gente que chegou, como você bem disse, o Dudu e outros, como é que vocês estão trabalhando essa ideia de equilibrar o caixa? Vocês trabalham com a ideia de tentar manter todo mundo, vai ser inevitável perder alguém? Uma eventual saída, vocês voltam para o mercado ou vocês entendem que vocês já estão preparados mesmo quando essa saída ocorrer, se é que vai ser só uma? Existe uma grave crise hoje, né? Nós vivemos uma grave crise ocasionada por essa pandemia. Essa pandemia, ela afeta não só os clubes de futebol, mas ao país como um todo, desde o ano passado. O Palmeiras luta diariamente para poder se manter equilibrado financeiramente e, logicamente, mantendo o seu nível de competitividade, né? Nós temos chegado nas competições. Como falei na primeira pergunta, com exceção da Copa do Brasil, onde nós não conseguimos a nossa classificação, apesar de sabermos que tínhamos totais condições, nós temos avançado em todas as competições conforme o nosso planejamento. Mas sim, acredito que será muito complicado ou será muito difícil nós não considerarmos propostas para nossos atletas. Todas elas deverão ser tratadas de forma individual, considerando todo esse processo a qual nós estamos submetidos. Não pode ser diferente. O Anderson, o Raio Valecano está sondando a situação do Daverson? Não tivemos nenhum contato. Nós vimos que aconteceu, nós vimos as especulações, mas em nenhum momento chegou algo oficial para nós. E o Palmeiras estaria disposto a ouvir ou é um atleta que hoje faz parte do elenco, está dentro dos planos, até porque quando ele voltou a ser aproveitado, ele trouxe algo que os outros atacantes não entregavam. É bem verdade que perdeu espaço um pouco nos últimos jogos. O Palmeiras estaria disposto a ouvir? O Daverson, ele retornou muito bem, sim, tem nos ajudado muito. E como eu falei agora há pouco, cada situação que nos for apresentada, nós vamos tratar ela individualmente e dando a atenção que a condição que nos foi oferecida merecia. Precisamos sempre reforçar, existe uma grave crise, né, próxima a cada um de nós, e não é diferente com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então a gente, para manter o nosso equilíbrio, precisa ter muito discernimento para poder tomar sempre as melhores decisões. E assim a gente tem feito desde então. Mais uma do Pretzel para fechar aqui, vamos lá. Quando terminar a gestão do Maurício Gagliotti, meu caro Anderson Barros, você acha que o Palmeiras vai estar bem situado do ponto de vista técnico e financeiro, técnico que eu digo como gestão de futebol, para os próximos anos, para a próxima gestão que vier com os novos mandatários? Como eu falei agora, o Palmeiras mudou a sua característica, ele tem uma base muito forte, ele já tem feito algumas contratações que têm dado sustentação à sua equipe. O Palmeiras continuará assim nos próximos anos a ter equipes extremamente competitivas e brigando por todas as competições, como ele tem feito nas últimas temporadas. Eu não tenho dúvida disso. Só Muito tem uma bem. Curiosidade também, né? Já que o Pretzel tocou nesse assunto, o Capriotti também, o Vini, a mesma coisa sobre essa parte financeira, porque a gente está falando de três das maiores potências do nosso país, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. O Anderson, você consegue dar uma projeção pra gente até o final da temporada? O Palmeiras tem uma dívida a curto e médio prazo que ela não é baixa, todo mundo sabe disso, e há a necessidade, como falou o Vini há pouco, a necessidade de vender os jogadores, principalmente essa molecada muito boa da base. Você tem mais ou menos uma projeção de quanto que vocês precisam para conseguir deixar o caixa equilibrado no azul para poder entregar o bastão para a próxima gestão mais equilibrada a situação, Anderson? Tem um número na cabeça de vocês aí? Nós temos sim um número definido. Há uma equipe de profissionais, de executivos no Palmeiras extremamente competentes, né? O nosso próprio diretor de gestão de finanças, o Cristiano Killer, né, tem um controle absoluto sobre essa situação do clube. E todos nós
todos os segmentos trabalham em conjunto. Então, nós temos, sim, a ideia exata do que é necessário para que a gente possa manter. Mas essa é uma questão muito financeira que fica a cargo do segmento. Mas você pode passar esse número para nós, por curiosidade? Não, em absoluto. Não, tá bom. Então, é que os outros dirigentes falaram, né? O Corinthians precisa de 100 milhões, o Flamengo tanto. Eu falei, o Palmeiras precisa de o quê? De uns 80, uns 100, mais ou menos essa faixa aí, né, Anderson? O Palmeiras tem, como eu disse agora, o Palmeiras tem executivos extremamente competentes e todos trabalham em conjunto para que possam tomar essas decisões. Logicamente, tudo capitaneado pelo senhor presidente. Então, o Palmeiras tem noção exata. Que é importante só a gente sempre frisar é que desde o ano passado o Palmeiras, institucionalmente, ele foi muito afetado também por essa crise que nós temos, foi gerada por essa pandemia. Então, para que a gente possa continuar nesse processo, é fundamental que a gente consiga manter o equilíbrio desportivo juntamente com esse equilíbrio financeiro. Não tem como ser diferente. O Anderson, agora para fechar mesmo, né? Você vem de um clube do Botafogo que é uma realidade financeira completamente diferente do Palmeiras, né? Aliás, basicamente tudo diferente. O Botafogo está na Série B, o Palmeiras está brigando por tudo na elite do futebol brasileiro. A gente viu essa semana o Vasco da Gama sendo executado em mais de 90 milhões de reais, Cruzeiro passando por enormes dificuldades financeiras, outros grandes clubes do Brasil, mesmo de Série A também com muitas dívidas. Aí, agora falando como executivo de futebol, né? Você acredita que a gente vai ter essa diferença de alguns poucos clubes para a maioria aqui no futebol brasileiro cada vez mais presente? Quer dizer, alguns times muito ricos ou com maior poder de compra e de permanecer na ponta e outros sofrendo lá embaixo com dívidas praticamente impagáveis, correndo o risco de fechar as portas? Eu acredito que haverá um distanciamento, sim, se continuarmos com todo esse processo que hoje nós temos no futebol brasileiro. Existe já uma diferença muito grande entre alguns clubes que têm feito a diferença. Buscar esse equilíbrio, aumentar esse nível de competitividade, ele é fundamental, para que a gente possa ter campeonatos mais equilibrados. Então, acredito que se nós, isso não é uma responsabilidade, é uma responsabilidade de todos nós, profissionais, dos presidentes, das instituições que comandam o futebol hoje, de encontrarmos esse caminho para que se mantenham, que se aumente esse equilíbrio. Senão, haverá sim esse distanciamento de grandes clubes, dos principais clubes para os demais. Diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, muito obrigado por estar conosco aqui no Esporte em Debate. Parabéns pelo seu trabalho aí à frente do Palmeiras, sucesso aí, até a próxima, viu, Anderson? Eu que agradeço a oportunidade e estarei sempre à disposição.